E aí, Fala, Léo Pires! tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui o meu. É bom para a gente dar uma sintonizada aqui, Léo. Isto. Beleza? Graças a Deus, tudo certo? Então tá bom. Esse teu painelzinho atrás de você eu já vi várias vezes, viu? Isso aqui é um, não é difusor que fala, né? É de lã de rocha. Eu preciso achar um acabamento para isso, até para eu fazer divulgação de alguns trabalhos, sabe? Então, e fica com um pano de fundo bacana, né, cara? Fica Tem super. como decorar, É, exatamente. Léo, mas tem eu umas coisas deixa que não eu são abrir aqui. fáceis, né? Eu vou abrir aqui só para divulgar, né? Porque aí sai. Depois a gente vai Claro. subir pro YouTube, né? Do Bateras MG. Mas só para a gente ficar na gravação, primeiro te agradecer imensamente a participação e aceitar o convite. Dizer para a galera que o Bateras MG tem a função de união dos bateristas aqui de Minas Gerais. É muito legal ter as pessoas envolvidas nesse projeto. Falar também que a gente vai divulgar um vídeo em breve de algumas parcerias que a gente está trazendo para que a gente consiga colocar produto para o Batera de MG com um desconto maior que um lojista. Então, tem algumas coisas que Legal. estão acontecendo para dar mais acesso, né? Uhum. E em cima disso também citar, como eu venho falando, sobre a Casa Santa Gema, que um lar onde acolhe pessoas que vivem em rua e tal. Inclusive, o administrador é o Jack, que é um saxofonista aqui da região. E enaltecer esse ponto que é bacana de todo o nosso propósito tem um lado solidário, né? Então a gente não Ótimo. vai caminhar sem esse outro lado aqui. Dizer para você que eu já vinha batendo na tecla com o Cajuzinho, que é o meu grande parceiro aqui na região, né? O cara que está tocando esse projeto aqui. Não sei se você conhece o Caju. Muito. Caju, gosto demais do Caju. Gosto demais dele. Eu conheço de nome há muito tempo, antes É dele ir para a Inglaterra, isso, da exatamente. musicalidade dele. Então, esse projeto iniciou nós dois com amizade, e lógico que a gente se encontra na noite e tal, mas já era um desejo do Caju a eu unir a técnica do Cajuzinho com o meu lado comercial e marqueteiro. Eu falei, pô, dá para a gente caminhar junto e tentar fazer disso, explorar esses caras que são referência para todo mundo e a gente conseguir fazer um trabalho de divulgação em cima disso, que é um propósito, viu, Léo? A gente tem uma vontade muito grande que esses bateristas que estejam começando ou que estão no circuito de bares e não tiveram alguma outra oportunidade de algumas experiências, essa galera que eu estou trazendo, elas estão envolvidas dentro desse propósito, né? Então, tenha certeza que tudo que você contar para nós aqui de experiência vai abrir muitos horizontes. Eu queria pedir, ó, já está chegando até pergunta para mim no WhatsApp. Eu vou pedir de novo para a galera entrar no Instagram, porque senão fica um negócio paralelo. Mas eu leio aqui as perguntas que estão chegando, não tem problema. Mas para a gente iniciar, me conta a tua história na música, né? Como é que ela iniciou para todo mundo galgar e ver se sempre a gente está indo pelo mesmo caminho. Como é que é? Tá, primeiramente, Betão, parabéns pelo projeto, você e o Caju.
E obrigado pelo convite. Eu acho Agradeço. esse momento, esse propósito especialíssimo. Eu tenho o maior prazer, sinto assim, honrado e orgulhoso de fazer parte disso, poder compartilhar. Bom, eu não venho de uma família de músicos, mas eu venho de uma família musical. 10 filhos, pai, mãe, avó, então cada um ouvia alguma coisa diferente em casa. Tinha Iron Aham. Maiden, tinha Supertramp, tinha Beatles, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Beto Guedes, Blitz, tinha Barão Vermelho já era já na época, em 80, em 82, eu já tinha 8 anos. E Queen. E sempre eu passava pelo quarto de um irmão, algum irmão estava ouvindo música no fone de ouvido. Era uma salada só com coisa boa, né? Pô, cara, eu acho que com coisas ótimas, mas eu te confesso assim, que eu não entendia nada. Até hoje, por exemplo, umas bandas que eu gosto, Supertramp, Queen, Beto Guedes, eu sei de cor a ficha técnica. Está escrito lá no disco Amor de Índio, um dos discos que eu mais ouvi, está escrito Roberto Silva. E eu cheguei a ver Robertinho Silva em algum outro projeto, assim, discos do Milton. Eu disse, será que é o mesmo? Era uma informação que era a ficha técnica que você tinha e o som. De vez em Exato. quando tinha alguma coisa na televisão, mas eu demorei a ter videocassete. Alguns shows que eu assisti, eu lembro de um projeto que tinha aqui na rede, eu acho que era Rede Cultura, Rede Brasil, um festival de jazz, passava domingo 10 horas da noite. Às vezes Rede Manchete passava alguma coisa de jazz. Você tinha que ir atrás do material. Uhum. E nessa, cara, eu conheci uma banda de rock que eu fiquei temporariamente assim amigo deles, eles foram pro baile. Mas como eu fui tocar rock Brasil, na verdade eu comecei tocando violão, fui tocar baixo. Ah, é, cara. Cara, o meu ídolo era o Bi Ribeiro, ou melhor, meu ídolo era o Bi Ribeiro, o Paulo Ricardo, baixista. Depois, os meus ídolos foram ser, como eu passei do baixo para a bateria, do Bi Ribeiro foi para o João Baroni, e do RPM, ao invés do RPM, eu fui ouvir o Cláudio Infante, que eu assisti ele com Kid Abelha. Comecei a acompanhar umas gravações, olha, isso aí é Marina, quem gravou? Serginho Della Mônica, opa. Aqui em BH, o Lincoln tocando Consagrado. Qual que é a tua Sagrado idade? Tô com 46, eu sou de 74. Então, essa linha que você está colocando é a linha, é a minha linha também, eu sou de 68, mas é uma linha que era muito rica, né? Principalmente na criação, né? Os caras faziam um disco com toda a entrega, todo o amor, toda a vibração possível. Hoje em dia, às vezes o cara fala assim, vou fazer um single hoje. Daqui a 2 semanas eu faço. Nada contra isso, mas assim, você imagina parar, era um projeto de vida. Era construir uma casa, não era decorar o fundo de onde está sendo filmado. Eu acho, tipo assim, eu faço analogia, É não isso aí. desmerecendo. Os dois trabalhos são ótimos, não desmerecendo, mas é provocando aí para a gente fazer uma analogia. De Aham. tempo, entrega, não tinha informação, você tinha que fazer, mão na massa. Mas enfim, e aí, Betão, muita informação. Eu sempre busquei muito, cara, eu sempre fui muito curioso para pesquisar, para perguntar, até demais. Apesar de sempre fui muito tímido, mas eu sempre perguntei. E quando esses meus colegas foram para fazer banda de baile, não precisava de batera, os caras foram fazer e eu fiquei no bairro. Eu conheci algumas pessoas da MPB, que é o som que eu mais gosto. Mesmo os caras tocando The Police, tocando. Eu lembro da gravação, uma das gravações mais alto nível que eu já vi, é do Sting, Bring on the Night, que é uma música de 8 minutos com um solo do piano. Cara, eu arrepio, mas desculpa, eu não lembro o nome, tá? Eu tenho uma memória péssima para muitas coisas. Os caras tocavam Marillion, tocavam algumas coisas difíceis, mas a MPB sempre, cara. É o que E estava o no lance teu. do e eles tocando muito bem, então assim, são uma galera assim que é o Neo Andrade, um baixista super bacana. Ele foi pro Rio, era amigo do Lincoln e amigo do Beto Lopes, então a galera que eu não conseguia tocar com eles, eu não cheguei até eles, mas eu cheguei próximo. Beleza. Dos 16 aos 18, meio que dos 18 aos 20 eu parei de tocar, porque a gente mudou para um apartamento, depois para uma casa menor do que um apartamento. Ô, Léo, Eu fui só trabalhar de office boy. essa tua linha do início do baixo, apesar que era bem criança, ela te fez entender alguma sonoridade aí com a cozinha, né? Baixo e bateria. Ficou mais claro para você, não? Eu vou te confessar,
não rolou isso porque eu não me aprofundei. Eu tenho mais facilidade em tocar um violão do que tocar baixo. Baixo é um esquema difícil, cara. É, Tudo é muito difícil, mas duração de nota. Uma coisa é você tocar melodia, você fazer um. Não, parece que eu vou fazer uma frase, vou dar um exemplo. Você faz uma frase, legal. Aplicou, beleza? E conduzir o tempo da música. Tá com você, atrasa assim, é diferente. A tem- facilidade que na batera, Betão, hoje em dia eu tenho muita tranquilidade em falar sobre as minhas, digamos assim, quando eu falo virtudes, eu me aceitei depois de um tempo, você se aceita, você se conhece. Eu tenho uma facilidade muito em fazer dinâmica, em tocar com o vocalista. Às vezes eu não toco com o baixista, mas eu toco com o vocal. Eu quero dizer o seguinte, de tentar interpretação, eu não estudo frase, eu nunca consegui. Cara, eu tenho dificuldade em copiar. Então você fala assim, cara, e aquela frase do Dave Echo no tema tal? Ixi, cara, olha, eu sei que o braço dele passou por um splash e terminou no surdo, ou a caixa 2, eu não tenho facilidade nisso. mas você Então, tem agora, não, né, Léo? eu tenho facilidade em criação. Agora, você falar o seguinte, o Chico Corea Electric Band, o disco 1, Coldplay ao vivo, cara, sei lá, eu vou ficar falando referência assim, porque chega a ser engraçado, mas eu ouço um pouco de tudo há muitos anos. E depois do YouTube, isso acelerou muito. Então, quando eu tô de bobeira assim, às vezes, por exemplo, meu carro, eu coloco às vezes não é uma play, não chega a ser uma playlist, mas eu falo assim, pô, deixa eu ouvir aquele som de novo, que me inspira. E É, isso é um barato, cara. eu quero até falar desse ouvido teu, exatamente com o que você escuta, pelo que você cria, para ver se depois eu vou te colocar uma ideia para depois você dissertar. Para mim, que é uma curiosidade Ok. de algumas pessoas aqui no Triângulo Mineiro, quando me perguntaram sobre você e tal, para a gente falar um pouco disso. Só, Pois é. só, só para a gente terminar, para ficar um enredo, 16 aos 18 anos, você estava falando, eu puxei outro É, assunto, a gente viajou. é mais ou menos dos 17. Mais ou menos, é porque não é uma data exata, né? Não foi um ano assim, foi meio que quebrado. Mas eu fiquei um ano e meio sem tocar. Eu parei de tocar, fui trabalhar como office boy. E, cara, uma questão, não tinha contatos. E outra coisa, eu não comecei tocando bem. Daqui uns dias eu vou postar um vídeo. Mas já tinha Cara, eu tinha uma batera, era uma Santa Cecília, uma batera que vendia aqui no centro da cidade. Nunca mais ia essa batera. Os pratos, meu sonho era ter Ziltana. Eu tinha pratos, cara, eu nem sei quais pratos eram. meus primeiros pratos foram Ziltana. Pois Que é, era outro mundo, né, cara? era a linha. A gente falava que era a linha Paraguation do Zildjian, né? Isso, total, mas total. E aí, Betão, tem uma coisa, falando desde a época, não é querendo voltar no assunto como baixista, mas é o seguinte, e já linkando com essa criação, Uhum. se a música é sua, eu considero música como uma casa. Tipo assim, você vai fazer um show ou um disco, o que é seu sonho? Você quer uma batera que seja vassourinha no chimbal, que a gente sabe que soa, dependendo do ambiente, nem É. é captado. Mas enfim, isso, cara, mas eu queria a batera mais leve. Então eu gosto de entrar na viagem das pessoas, porque tem coisa positiva. No sonho, pô, o cara sonhou lá que a música que ele fez é aquela música mais leve, que a batera é aquela dinâmica do um e 2. Você não pode nem varrer na caixa que já fica alto. É só É. Então o que eu gosto é de conversar para ver se eu vou conseguir participar disso. Agora, se você me falar assim, Léo, então tá, pega um desafio aí, você vai fazer umas frases de bateria, você vai tocar pedal duplo, é óbvio que eu não vou fazer. Porque eu não tenho, cara, eu não tenho aptidão, eu não desenvolvi, e é uma coisa, aí já são outros desafios. Então, para eu É estudar frases, engraçado você falar isso, porque quem olha os teus vídeos no canal, e aí eu vou chamar a atenção porque eu viajei lá no canal em um monte de coisa. Quem olha tá meio no. Não tá tão paralelo, porque fala, pô, esse cara aqui deve fazer uns negócios muito legal. Quando você fala, eu abdico de um pedal duplo para poder ter a sonoridade que eu imagino que eu tenho de criação,
às vezes a gente fala, não, mas não é possível. Sério mesmo? É o seguinte, eu gosto, quando você faz uma... Bom, eu tenho uma característica da simplicidade, eu não busquei isso aconteceu. Isso para tudo na vida, para tudo. Ótimo, E na bateria... Oi? ótimo, ótimo. Pois é, isso graças a Deus é uma coisa positiva, com muita Total. sinceridade. E tem uma coisa na batera, eu não defendo essa bandeira, só que ela existe. É a mesma coisa do virtuosismo. Cara, eu acho demais quando eu vejo... Pô, eu não tenho, tem que falar nome de 500 bateras, é difícil. Você fala 490, você esquece dos 10, enfim. Mas eu acho demais quando os caras tocam fácil, rápido. Eu acho sensacional. E eles fazem bem feito, independente da idade. Porque o Danny Chambers, o Lou Belson, Billy Cobham, os caras faziam isso pô, o Billy Cobham na década de 70, com aquela batera, com os tons invertidos, toca na esquerda ou na direita, tanto faz. Exato. Enfim. E só que essa coisa da simplicidade não é de simplificar. Tem uma diferença. Pô, eu vou simplificar. Não é isso. Por isso que eu pergunto, quando muitas vezes chego no estúdio, às vezes eu percebo uma palavra, já atravessei muito sinal, mas gravando no estúdio com uma figura, já aconteceu 1000 vezes, 1300 vezes. Eu falo assim, cara, essa palavra aí eu posso pausar? Essa outra palavra eu posso atacar? Essa outra parte, e aí o artista começa naquelas, muitas vezes uma viagem assim de leigo, pô, é que eu queria que tivesse um agudo quando eu falo. Então é simples por um lado, mas profundo por outro. É. Não é simplesmente raso, não, só toco isso. Não, de forma alguma. O que eu curto é isso, cara. É o cara sair, olha, é, é o cara sair do estúdio. Se a música era para chorar, todo mundo sair, então tá, gente, então tá. A gente se fala depois, no grupo. Enfim, ou quando é no sorriso, É. que tem emoção, cara. Aí você fala assim, É pô, o sentimento, emoção é né? simples, É o emoção sentimento. é simples. Exatamente. Não tem. Emoção é sua emoção, cara. Não tem simples. Não, essa emoção é simples. Não, essa é complexa. Não, cara, a gente tem que parar de. A gente tem que parar, não. Eu acho que para o seu crescimento, você se aceita e aceita o outro. Exato, é E isso tá aí. tudo bem. E às vezes um cara vai fazer. Eu gosto de falar o seguinte, Betão. Como eu não sou. Eu não gosto de afirmar as coisas. Mas teve uma época que eu toquei sertanejo que eu não tenho disco sertanejo. A minha avó tinha disco sertanejo. Meu pai me falava de algumas músicas caipiras. Mas os meus colegas, por exemplo, pelo fato de eu gostar do Roupa Nova, Rádio Táxi, pelo fato de eu gostar da banda, os caras que eu tocava, cara, que eu sempre gostei de tocar, o Yahoo, os caras tocavam pra caramba, Erva Doce. Tem uma galera que foi considerada brega, Guilherme Arantes. Aí eu te falo o seguinte: vai tocar 40 anos atrás, igual o Roupa Nova, o Erva Doce, o Rádio Táxi, igual o Guilherme Arantes. Bicho, faz o vocal, então faz o seguinte, não tem Pro Tools, não tem Melodyne, não. Então faz aí sapato, não faz sapato velho, não. Faz dona, É. digamos assim, menos nota, sabe? Para passar menos vergonha. Por que eu digo isso? Cara, deve deixar de criticar para aprender. Cara, o Serginho Herval é um dos grandes bateras que a gente tem, sacou? Ô, Mas, Léo, enfim, mas você não acha que a música hoje ela tá muito volume e pouca dinâmica, Léo? Você vê rola assim, muito. não? É, Rola, né? rola muito. É porque tem um lance do impacto. Pois é, mas tudo pode ser. Eu não gosto muito de rotular, só vou concluir. É, quando eu comecei a tocar sertanejo, eu vi muito esse rótulo. Falei assim, pô, baterista sertanejo e música sertaneja é ruim. Cara, o que você faz bem feito, eu prefiro um sertanejo, um caipira, uma guará, qualquer coisa simples, bem feita, do que um jazz mal tocado. E te falo o seguinte: não é 90%, não vou falar em números, mas a maioria das coisas que eu já vi, a maioria das coisas que eu já vi, se você não procura no YouTube, se você não acerta um filtro, você vê coisas que não são, que são medianas. Então, eu falo com muita tranquilidade, cara, assim, é, você indo pela sua verdade, no caso, quando eu falo assim de, não é de, volto a te falar, não é de simplificar, mas eu tenho a minha limitação. Entendeu? Agora, eu demorei a ser fã do Ringo Starr, não vou mentir, porque eu criticava muito o Ringo Starr. Até que teve uma sequência Pela, de pela fatos.
Verdade? Cara, tudo que é muito exposto, você fala assim, pô, não gosto tanto igual esse cara é fã demais, o mundo todo é fã dos Beatles, e eu não era. Mas quando eu falo fã, o fã de comprar camisa. Hoje, inclusive, tô com a camisa de rock, pô, sei lá, mas enfim. E aí, cara, fui conversar, tocar com a galera mais casca, e eles falaram assim, cara, olha só o Ringo Starr, pega 4 shows dele, não tem clique. Opa, Léo, cadê o retorno dele? Léo, olha o tanto que eles desafinam. Cadê o metrônomo? Olha o público gritando. Quando eu vivi isso com o Vitor e Léo, que a gente começava um show, eu tive que usar um fone Vic Firth e uma mesa que, dependendo onde começava o show, a gente ficava difícil de segurar. Eu tinha um clique que eu disparava e parava. Porque era difícil. Cara, chega num lugar, o artista é fenômeno, e o Vitor vinha com a música que a gente não tocava com eletrônico nem nada. Vida Boa, Deus e Eu no Sertão. Músicas leves, assim, não era uma massa sonora. Uma coisa é você É, entrar no show, abrindo o Crash, tocando bumbo, fraseando, e tipo assim, ó, vou. Não, aí você tem que vir tocando vassourinha. Aí o que acontece? Aí eu vi e falei assim, caramba, não é que você briga, mas é difícil, cara, que as pessoas, elas estão ali emitem um volume até numa balada, onde você não vai esperar, né? Então sempre a gente muda, cara, o ponto de vista, que eu acho que isso é uma questão completamente normal, você passa por uma experiência, exato. e você, sacou? Depois é aquela história. Não, bicho, esse cara errou o pênalti na final do Brasileiro. Vai lá Faz fazer a pelo lugar. caminhada dele, se Vê se coloca a no lugar perna dele. pesa. Oi? Vê se a perna Desculpa, não né? vai pesar, né? Pois é, então isso foi ótimo para mim. Para mim, eu acho que durante um tempo foi ótimo eu ter vivido várias situações de alguma coisa de música infantil que não tem nada a ver com música pop, de música sertaneja, que é o extremo assim do popular, de gostar de música instrumental, mas eu não sou o cara de jazz, assim, eu amo música instrumental, gosto das coisas, da liberdade, mas eu vou um pouco em cada coisa, sabe? E o lance do estúdio, para mim, cara, É, é meu habitat. o estúdio é um capítulo à parte, bom, pelo menos para mim, né? Que tem no teu trabalho uma referência nesse aspecto, porque eu vejo que você brinca demais com o tambor, você brinca com a afinação, com o timbre, né? Eu não vou falar nem afinação, mas porque eu acho que o timbre, na minha opinião, o timbre, às vezes, ele é mais importante que a afinação. Não sei se você concorda com isso, mas eu tenho muito essa linha, né? Total. Total. A gente não fala assim, o John Bonham afinava a bateria em quê? Não, tinha uma característica de sala. Ah, o solo de. A bateria de Oceano do Djavan tá em qual nota? Águas de Março, como é que tá afinado? Cara, é o timbre. E outra coisa, é a primeira coisa de groove. Quando você fala assim, pô, essa bateria é groove. É. Mas quando você vê um grupo que tem uma história, que toca mais junto, ganha força, equipe. E o lance do Exato. timbre também, o batera saber colorir, cara, pô, ó, vai voltar o ar da música, vou tirar a primeira caixa aqui, que depois quando ela voltar é uma surpresa, do que tocar todas as notas do princípio ao fim. Isso eu não foi uma pesquisa ou um estudo, Betão. Eu te digo o seguinte, quando eu voltei a tocar, eu tocava, cara, além de tocar, digamos assim, 3 ou 4 vezes a semana, que era o fim de semana fazer de quinta a domingo, fazer quinta-feira música instrumental, cover artístico, ou quarta-feira. Aí sexta-feira, um, um grupo de pop rock. Sábado fazia um evento, domingo um samba, sei lá. Estou falando samba porque eu passei pelo axé, forró, um pouco. Mas durante a semana, de segunda a sexta, muitos ensaios. E aí eu fui descobrindo, às vezes eu ia fazer substituição para um batera, chegava tocando tudo, mas estava tenso. Quando eu me ambientava um pouquinho, colocava um pouco de calma, eu falo assim, pô, vou fazer meu som, o cara tá me deixando um pouco mais à vontade. Eu via que essas coisas funcionavam. Eu lembro da primeira vez que eu parei um bumbo, deve ter sido em 1997, eu estava no ensaio. Aí para terminar a música eu parei o bumbo, ia voltar um refrão. E aquela sensação foi maravilhosa, cara. Aí terminamos a música, o cara falou assim, mas você não pode parar o bumbo, né? Eu falei assim, cara, não, mas aqui, mas ele falou na boa, não falou brigando. Aí ele falou assim, você não pode parar o bumbo. Eu falei assim, cara, esse foi o melhor som de bateria que eu já fiz até hoje.
olha só o arranjo, vai esvaziar. Quando voltou, eu não sabia como falar. Foi a primeira. Aí você fala assim: a primeira vez que você lembra disso? Lembro. Sabe? Mas essas coisas marcam, né? Essas coisas Léo, marcam. deixa eu dar um pause aqui só para mandar um abraço para a galera. O Cajuzinho tá mandando um abraço para você. Ele fez até um comentário aqui. Ô Jefferson, me dá um feedback aí do volume, que você parece que falou que o meu volume é que estava baixo, né? Mas, ó, tem uma galera que tá passando por aqui. O Caju, Léo Pires é o Nathan East, baterista. Você viu? Bom, tem um monte de Caju é gente mandando. suspeito. Jefferson, depois você dá um feedback aqui para mim para ver se melhorou. Bora, Léo. Só para dar uma Pois é, propaganda. legal. Então, Betão, o que acontece é o seguinte: não é uma coisa que eu faço hoje, é uma coisa que eu faço há muito tempo, mas durante um tempo aqui, eu passei um certo aperto. Porque é o seguinte: como eu fazia um pouco de tudo, eu fui chamado uns colegas também, super ecléticos, o Betovinho, o Fabinho Gonçalves, o Marquinhos Abijaldi, o Ricardo Gomes, o Cristiano Caldas. Eles começaram a fechar gravações. Pô, o Léo toca MPB, o Léo toca rock, o Léo toca num grupo de forró, ele vai tocar sertanejo, então comecei a julgar em campo gramados diferentes. Que uma coisa, quando você tá pô, você fez 10 shows no mês, cara. No 11º, você tá brincando assim, porque aqui sempre, a minha escola sempre foi de fazer muitos shows de lançamento. Ô, Antes, Léo, quando mas eu não tô em aí turnê, pinta aquele lance com você, isso a gente escuta demais, e comigo também às vezes é assim. A gente começa a fazer muito evento e muito show, e aí você fala, puta, eu não estou conseguindo parar para estudar ou fazer as minhas criações, porque se torna uma rotina, né? Então você está ali para ganhar grana também, então a coisa vai rolando, né? isso já rolou várias vezes comigo. Há uns 3 anos atrás, cara, por coisas pessoais, e assim, eu fechei 13 eventos e não calculei o número de ensaios. Aí tinha gente que tocava um arranjo de uma mesma música, um clássico de anos 70 ou dos anos 80, e eu vi que os dois arranjos estavam inferiores, estavam ruins, e cronograma de ensaio, cara, eu pedi um tempo, porque, assim, estafa mesmo. Isso é muito comum, eu tento dosar, só que tem umas fases que são difíceis. Agora, como eu já sei como, às vezes, me preparar um pouco, então, ó, tal dia. Cara, semana retrasada rolou isso. Eu tinha feito. Surgiram 2 gravações e eu tive uma dor na perna. Um tempo atrás eu machuquei correndo. Aí eu falei para a turma do ensaio, falei assim, gente, Não vai duas rolar. opções. Ou vocês fazem o ensaio sem batera, mas eu não vou fazer. Porque, cara, você vai aí, você dorme mal, você tá com dor na perna, você começa a ficar preocupado, você não curte a música. Isso acontece, cara. São situações, já passei por essas. Ô, O que Léo, e esse acontece tempo que você ficou com o Vitor e Léo, foi o quê? Uns 5 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso, não? é, é quase Foi. 5 anos, 2007 a metade de 2011. Conta só um pouquinho dessa rotina, independente de ser o artista, eu não tô focando no artista. Você pegou um período que você foi devoto àquele trabalho, né? Porque eu imagino Verdade. que o número de shows é muito grande. Como é que era essa época, assim? A entrega para o mesmo trabalho, numa turnê, tocando sempre o mesmo repertório. Conta um pouquinho desse lance pra gente. Começar com 2 coisas. O Vitor, quando surgiu o momento para eles, como eu conheço eles desde 96, eles estavam em São Paulo, falou assim, Léo, agora chegou o nosso momento, eu quero retribuir a vocês, eu e Ivan no caso, o que vocês fizeram pela gente. Então, só para falar com o artista, como eu entrei nessa turnê por isso, por uma questão assim, pessoal e profissional antiga. Eles trouxeram a gente para retribuir todos os ensaios, tudo que a gente plantou aqui. E outra coisa, eu saí aqui em Belo Horizonte tem a garagem tem uma garagem de uma empresa de ônibus, onde ficam vários ônibus, J Quest, Eduardo Costa, da Paula, era do Tá. Vitor, pô, de todo mundo, Skank eu não lembro. Mas enfim, eu saí do ônibus do Ginigeno, tirei os cases do ônibus do Ginigeno e coloquei os cases no ônibus do Vitor e Léo. Eu estava vindo de uma rotina desde 2000 com Bering Brown. Cara, isso foi muito louco que aconteceu comigo. Na verdade, do Eduardo Costa eu fui para o Ginigeno e do Ginigeno para o Vitor e Léo.
Quando eu fui para o Vitor, Betão, é em Uberlândia, 500 quilômetros de Belo Horizonte. Sim. Então, assim, você Conheço, imagina, tem... Desculpa, repete. conheço bem Uberlândia. Pois é. Udi, se o show se tinha que sair na quinta, 6 horas da manhã, a gente tinha que sair daqui quarta, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas no máximo. Então, assim, é o primeiro virote para entrar no ônibus. Chegava em Uberlândia segunda à tarde, segunda de manhã, eu chegava à tarde em BH. Isso durou um tempo, eu com muitos projetos, e eu continuei com alguns projetos musicais, mas assim, aí o rendimento caiu. Uhum. Sabe, as gravações, você sente, cara. Eu não mantive rotina de estudo, porque como foi uma chance na minha vida, eu fui ajudar as pessoas, os amigos e família. Financeiramente, caminhei junto com alguns projetos, fiz sociedade. Eu optei por isso, cara. Eu falei assim, pô, é a minha chance agora que eu tive essa oportunidade, eu vou dividir o bolo. Inclusive, eu não cuidei de mim, da minha saúde. Eu tive problemas quando que alguém quiser falar, e não tem nenhum problema em falar sobre isso. Tá. Porque eu não dormia, eu pisava em Belo Horizonte atrasado, construindo uma casa, tinha que gravar um disco, filha, e ajudando, e montei 2 empresas, ajudando família, sem dormir. E ia para Estafa lá total. também. O cara estafado, porque quando eu entrei no Vitor, já tinha 7 anos que eu viajava, não era turnê sertaneja, mas aquela história. Eu tenho um perfil de trabalhar muito, de acordar cedo e ouvir música. Eu não tenho essa coisa de ficar em frente de televisão. Eu fico em frente de televisão para assistir coisas de YouTube, documentários, coisas que eu gosto. Mas eu sempre gostei, eu tive esse ritmo de trabalho, de fazer muito ensaio, muita gravação, participar de vários projetos. Então, tentei manter esse ritmo por um tempo. Só que a turnê, ela é puxada. E ela não é puxada. As 2 horas de música, elas são fáceis. O problema são as outras 22. Que eram mais 2 horas de transporte até chegar no show e sair do show, ou mais umas 3. 8 horas que a gente viajava todos os dias. E quando eu chegava no hotel, cara, eu não conseguia dormir. Chegava no hotel depois do almoço, eu não conseguia dormir. Isso é muito louco. Puta, Você isso é. almoçou, mas você vai ter de 3 a 7 para dormir. Algumas pessoas dormiam, eu não conseguia dormir. Por quê? Tinha que pegar o telefone. E aí, como é que está a empresa? E aí, como é que está a obra? E aí, como é que... Inventei muitas coisas. Então, eu te falo que... Mas a turnê ela rolava porque não precisava de ensaio. Tinha alguns momentos de improviso, a turnê existe um certo... Tem o código, cara. Geralmente, a não ser que a turnê de música instrumental, que você fala, mesmo assim tem um tema, né? Para começar, toda turnê tem as marcas. E no caso do Vitor, o Vitor pedia a característica de algumas músicas. Ele falou assim, Léo, quando você faz a condução e não faz uma variação de prato, eu tenho muito apoio. Acho ótimo. E sai da caixa para o aro, daqui da caixa, às vezes sem frase para um. Então era uma turnê que tinha a ver. Eu já tenho uma história musical, eu já sabia muito bem o que tinha que ser feito. Eu não tinha que falar assim, pô, vou ter que estudar para fazer essa turnê. Não. Eu praticava e chegava aqui querendo fazer 1000 coisas. Então foi muito intenso para mim, cara. Muito Imagina intenso. você dividindo na estrada todos esses afazeres. Já tinha filha, né? Já tinha Tinha filha, uma né? filha de 1 ano. E Pois ao é. mesmo tempo, cara, tiveram falecimentos seguidos na minha família. 2007, 2008, a minha avó, né, que ela recebeu, quando a gente parou de tocar para ir para a casa dela, mas a nossa família recomeçou ali, tentou, né? Que era uma casa muito pequena. E depois, 2010, meu irmão, e tudo isso são histórias, nada foi de hora para outra. Então, essas coisas, e ao mesmo tempo eu achando que dá para rolar no automático, beleza. Aí, cara, aí eu dei uma surtada, porque eu comecei, na minha diversão, tanto em Belo Horizonte quanto na estrada, day off, né? Porque dia de show não. Eu comecei a Imagina. beber, a minha diversão era beber muito, e depois eu comecei a cheirar muito. Eu falo abertamente, como um alerta para todo mundo. E eu não vi, falei assim, não, Ô, pô, Léo, esse detalhe, ele é bem bacana, porque é o que a gente enfrenta mesmo fora. Não tem, isso chega muito fácil, né? é. E quando você está com algum tipo de problema, aí é que é oferecido mesmo, aí chega na mão, né? Cara, e o seguinte, eu tava à deriva, eu não tava procurando. Se eu te falo assim, cara, eu
eu gosto de tomar uma cerveja, quero conversar. Eu gosto de conversar com as pessoas. Estou tomando água. Mas se deixar, eu fico 12 horas aqui. Na boa, eu não tenho noção, não. Não tem retrovisor, não, pra nada. Sabe, eu gosto de seguir a vida. Mas enfim, A nossa live, então, ela vai durar umas 8 horas, então. Porque eu sou igual. daqui a pouco, parte 13. Sexta-feira, 13. Daqui a pouco ele tá nessa. Mas aqui, então, no automático. Eu posso te trazer 1 milhão de vezes, isso aí não tem problema. Pô, alegria. Mas essas coisas vão acontecendo automático. A mesma energia que eu tinha para fazer todos os projetos, eu tenho para fazer as gravações. Eu fico em casa, ou você vai para um bar, você faz. Esse ano eu machuquei com corrida por causa de intensidade. Eu tenho essa característica de ser muito intenso, assim. Tem que frear o tempo todo. Ô, Léo, nessa fase tua do álcool e tal, da droga, isso você viajando, essas coisas aconteceram Cara, eu simultaneamente. convivia com isso. Não, não acontecia na estrada, não. Eu não tenho essa história de usar nada para show, não consigo. É a mesma coisa de. Eu vou tomar cerveja para fazer uma caminhada? Não. Não, para mim não condiz. Mas o que acontece é o seguinte: eu entrei num processo depressivo. Ele está falando do jogo do time. Daqui a pouco vai ter jogo aqui também. A gente... Então, é que o Pirete é corintiano, cara. Ô, Pirete, deixa eu te falar uma coisa. Ó, isso aqui é réplica da Libertadores, cara. Eu tô de olho tá no certo. jogo aí. 9h29, a gente. Tchau! Pronto. Apita. Mas é o seguinte: é uma fase depressiva, cara, que tem fatores sociais, tem fatores psicológicos, tem fatores emocionais, assim. Como que eu te digo? Espirituais. É um tanto de coisa. A vida ficou sem cor. Eu abracei, eu lembrei de todo mundo, só que eu esqueci de mim. E eu pedi algumas vezes para pausa. Eu deixei de algumas vezes no vídeo. Falei assim, Vitor, tá dificílimo, cara. Em várias coisas. Mas o que eu tenho que falar para as pessoas, Betão, é o seguinte. Nenhuma vida, cara, é feita. Nenhum ator de Hollywood fala assim, nossa, cara, é tudo certo, tudo maravilhoso. O cara. Não. Você pode ver que em Hollywood, os maiores cachês, mansões, não sei o quê. Você vê o Michael Jackson. Cara, tem drama, tem em relação à grana, tem em relação à convivência familiar, tem em relação à depressão de sono. Isso é uma coisa do ser humano, só que a gente julga. Cara, olha, o cara julga por futebol. O cara julga por futebol. O cara julga por causa de uma religião. Imagina o outro que está procurando o que ser melhor com a religião dele. Não, mas não é da minha, ele está errado. Pô, o cara não toca, como eu te falei, do preconceito que eu já vi de músicas. Pô, o cara não toca o som que eu gosto? Não, esse som é paia. O cara não mora no seu bairro, não veste a sua roupa. Pô, bicho, ao invés de criticar, vai correr atrás do seu. E você consegue. Agora o seu. E não é correr atrás do seu sonho, é correr atrás da sua saúde, é correr atrás do seu quadrado, é correr atrás do seu abraço, é do seu filho, é da sua nota, do seu acorde, da sua música. Bicho, é do seu mundo, que o outro ocupa o mundo, que você vai encontrar várias pessoas. Então, o que eu tenho que falar, eu não sou dono da razão, eu tenho os meus problemas, tenho as minhas fraquezas, mas eu consegui ver depois dessa turbulência que eu passei um inferno. Pessoal e profissional, um inferno. Cara, eu não consigo, nunca vou conseguir explicar. Mas tem como, se você reconhecer, inclusive com o primeiro passo, você precisa de simplicidade. Você precisa reconhecer, você precisa querer, porque é o seguinte, querer não é poder. Por que eu falo isso? Não é para diminuir ninguém, não, é só para conscientizar. Eu quero tocar batera. Cara, mesmo querendo é difícil. Não é só querer. Uma coisa é você chegar na sala da sua casa, pô, eu quero tocar batera, vou dar uma nota no prato. Pá, beleza. Só que você não quer isso. Você quer tocar legal, você quer tocar com pessoas legais, você quer tocar fazendo um som que emociona, você quer ampliar, não ter certas limitações. Nada na vida é fácil. Ô, Léo. Mas se você tiver simplicidade, corre atrás. O que você está então, falando assim, é fundamental. Ó, o Egberto aqui tá te dando parabéns. Belos conselhos. Super compositor. Ele gravou uma música. Cara, esse cara tá com trabalho, tá numa fase iluminada. Parabéns. Parabéns e obrigado, né, Guilherme? Puta Batista cantando. Igor Pinheiro, Oi? grande Léo. Daniel Pena, parabéns, Léo. Entrou aí.
Tá todo mundo aqui. E assim, o que eu queria colocar para você é exatamente isso. As fraquezas, elas existem para se tornar fortes, né? A gente tem isso na vida da gente, né? A experiência é para ser vivida. E também não se martirizar, porque de repente, pô, essa linha aqui não devia ter acontecido na minha vida e tal. Eu acho que aí é a grande vitória. E hoje, eu vendo você, acompanhando o teu trabalho, vendo uma coisa de estúdio que você tem, cara, que pouca gente tem. Isso é uma consciência que você tem que ter na questão referência. Porque tem projetos seus vindo aí, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho também. Enfatizam muito isso. E quando você coloca sobre o julgamento, Léo, esse é o ponto crucial da gente ter criado, eu, Cajuzinho, o Bateras MG. Esse é o ponto, porque às vezes a gente começou a ouvir julgamentos, mas a pessoa não tinha contato com batera. Pô, mas você conhece o cara? Não, mas já me falaram que o cara é fresco, o cara não dá acesso, ele não troca ideia, não troca material e tal, não sei o quê. Pô, você não conhece o cara. Então, um objetivo desse, pegar a sua experiência de vida, cara, é rico demais, você não tem noção. Que bom, que bom. E é a opinião que a gente precisa e troca de experiência, cara. Eu te dou os parabéns por encarar de frente exatamente essa sua experiência. Isso é show de bola. E poucos fazem, infelizmente, poucos fazem. Betão, isso é uma coisa da maturidade do tempo de cada um. Antes de entrar, você fica marcado quando você tem um período desse. Eu falo depressão, mas você fala assim, não, é cocaína, o cara gosta de cocaína. Bicho, deixa eu falar uma coisa. Antes de entrar numa depressão, tem um histórico familiar, tem um histórico de não cuidar da saúde, antes você não aqui não é assim, entrou, saiu. Não, é tudo a vida aos poucos. Mas enfim, igual você vai querer ou entrar numa academia ou curar tratar uma doença, é tudo aos poucos. Mas enfim, só aproveitando o gancho que você falou do estúdio, cara, o produtor que eu fiz trabalhos mais especiais foi o Rubinho de Souza. Eu gravei o Sideral, um discaço, Dias Claros, que é um disco sensacional. Eu gravei Esse disco Sideral, ele foi liberado o trabalho há pouco tempo, não foi? Há pouco tempo. É um disco sensacional. Então eu ia para o Morte gravar com o Rubinho, a gente saía de BH. Às vezes eu estava voltando de Fortaleza, encontrava com o Rubinho em São Paulo, a gente já foi de carro, já foi de avião, já fomos de avião. A gente gravava em Brasília, lá no estúdio da Trama, 3 anos atrás, a gente fez um mega disco. Eu amo trabalhar com o Rubinho, que o Rubinho, cara, ele liga o estúdio tem quantos press? 70, beleza, então vai ser 71, um dia de passagem de som, quero fazer alongamento, falei assim, agora eu vou passar o som da bateria. Um solo de 2 horas. Não, o Dias Claros foi foi o Glauco, o Tuto Ferraz e o Davi. O Rubinho me chamou para levar a bateria, eu tinha muita caixa, mas eu fiz umas 4 músicas. Né? Porque tinha a música Dias Claros. Quantas caixas você já teve? Cara, eu cheguei a ter numa época 18 ou 19. Eu não sei. Não, mas eu vendi metade. Sabe por quê? Agora eu tenho caixas. Eu devo ter umas 10. Eu não sei. Talvez umas 11. Mas assim, caixas específicas. 14 por 10. 10 por 4. Então, caixas específicas. Mas, enfim, eu amo fazer esse tipo de trabalho. Mas eu quero mostrar também, eu acho que na pandemia as pessoas que estão dando mais atenção a isso. Eu já tenho estúdio há 9 anos. Pois é. Que o meu estúdio é em casa, ele é um estúdio relativamente, é um home studio, os equipamentos que eu tenho aqui são de 2004, fora o computador. É um estúdio simples, mas que eu tenho tempo e disposição. E que eu coloquei um desafio para mim, assim. Um desafio que eu digo o seguinte. Ao invés de estudar edição no Pro Tools, eu estudo mais para não editar na bateria. Então, aí você fala assim, pô, você deve gravar várias músicas por dia. Não, eu estudo, por exemplo, chega na segunda-feira, eu estudo as músicas de terça. Hoje eu estudei as músicas de sexta, eu gravei uma de manhã. Minto, hoje eu não gravei. Eu editei vídeo, que agora tem essa história, né, cara? Você tem que o batera... Eu estudo, às vezes, no pad, quando tá renderizando o vídeo. Cara, é a realidade. Para eu divulgar o trabalho, eu fazendo sozinho. Mas, enfim. Então, eu gosto de mostrar ao estúdio a simplicidade do estúdio.
que é em casa, não é uma grife. Eu não, eu tenho parceiros que eu gosto de gravar. Eu gosto de gravar. Muitas vezes a pessoa não tem condições, ela não tem um patrocínio. Eu já faço Ô, isso há Léo, muitos anos, então, para incentivar. eu vou fazer uns parênteses, vou te cortando, porque senão a galera sobe os Tudo certo. comentários. Pô, o Piretti tá falando aqui, ó, ele tá com uma Odre de aço 14,8 que você usava no véu. Cara, no Vitor e Léo, eu não tô lembrado dessa. Ou melhor, uma Odre. Não tô lembrado dessa Odre de aço, não, desculpa. Não lembro. Até porque eu não sabia, isso para mim foi uma novidade. Quando eu dei uma pesquisada aí, vi que você trabalhou 17 anos na Odre. Isso. Cara, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. O Bessa, vou contar uma coisa aqui, mas é porque isso tem que ser falado. O Bessa é cheio de batera, pô, tem um super estúdio. O Dedê sempre foi fazer uma gravação super bacana. E no final do disco, ele vai contar isso daqui no dia. Ele falou assim, Léo, a gente já tinha trocado as bateras. Ele tem uns tambores da Oder. Nem gosto de falar caso de outras pessoas, mas não é só para enaltecer a marca. É porque isso é muito comum. É Essa natural. audição cega. Olha, Eu não trabalho com a Oder, mas eu acredito na filosofia da Oder. E gosto muito das pessoas. E vou torcer sempre pela indústria nacional e para as pessoas que têm gosto e fazem bem o que fazem. E aí o Bessa colocou uma Oder, uns tambores. Aí os caras falam assim, bicho, que bateria é essa? Dá vontade de gravar as outras músicas do disco. Por quê? Pra gente saber que se a bateria fosse assim, cara, você vai ter que ter uma bateria de 40 mil e você toca bem, e pronto. Não, cara, a bateria antes do batera, ou melhor, junto com o batera, com a pessoa que quer fazer um bom som, que vai dialogar com o engenheiro, com o produtor, com o artista, com o técnico de estúdio, tem a bateria, tem a pele, tem a combinação do microfone, a distância, a acústica do estúdio, o resultado do engenheiro, como ele vai fazer. total. Não é que eu tô querendo complicar as coisas, só para a gente entender que a maior grife é o ser humano. São os Ah, seres humanos envolvidos. Então os caras querem fazer. Imagina o seguinte: você imagina hoje o time, o Barcelona, perdeu todas as chuteiras. Caramba, será que a gente consegue jogar descalço? Ou você acha que eu jogando com uma chuteira de ouro, quem que vai ganhar? Cara, é a vontade de todo mundo fazer. Então, quando eles falam do Dias Claros, eu confesso que foi a maior produção que eu já participei, mesmo não tendo gravado o disco. O uhum. disco começa com uma curiosidade que eu coloquei na Kombi de um amigo, uma batera, não, coloquei duas bateras da Oder e umas 7 caixas. Bacana. Pô, no estúdio do Jota, que era aqui na Pampulha, já tinha um setup do Paulinho. E aí chegou as bateras do Glauco, chega as bateras do Plauto, que é um cara que alugava. E aí, cara, eu não era amigo do Sideral. A gente jogava bola, às vezes, quando é que a gente brigava, mas a gente não era amigo. Só que quando o Rubim começou pelo lado meio que Sting, meio um pop mais leve, não foi pelo rock ou pelo groove. Então rolou, cara, porque o cara permitiu, ele falou assim, Sideral, pô, o Léo tem ele curte essa história que é a música Dias Claros. Ela nasceu ali no primeiro dia de gravação. Porque o cara falou assim, bicho, é colaiuta, não sei o quê. Não que eu saiba. Mas eu já tive um pouco dessa história do colaiuta, assim, mais rinshot, tocar mais movimentando, assim, mais pegada, né? Mas foi uma música do. Passou uma vez, ficou top? Não, cara, não foi. Deve ter sido a quarta vez. Se foi passando, ó, legal essa história. Mas só que na última, o cara te faz, ao invés de ele emendar, porque não é que eu não gosto de emendar, que às vezes você tá no calor, cara, o final da música vai ficar muito melhor do que você só emendar. Independente, Ah, claro, tem convenção, tem várias coisas. Mas enfim. Aí ele falou assim, Léo, aí eu falei assim, bicho, é colaiuta. E eu lembro que eu tinha 2 a custom, coincidentemente. Ele falou assim, Léo, é colaiuta. Aí, cara, eu fiz o download de tudo que eu tinha do colaiuta, de tocar a caixa no 1, de acentuar no ride, o splash que eu tinha, eu já troquei. As frases só de prato. Ao invés de fazer, não era só tambor. O colaiuta é tudo, né? O colaiuta é simplesmente um batera mega versátil. Então, Beto, eu gosto de colocar esse exemplo. Você fala assim, tem um dia de música, não é que eu tenho na prateleira quais os melhores trabalhos, mas esse trabalho foi o mais especial. Você está olhando para o relógio? A gente está no tempo não, aí? Como é que tá? não, não Tá. tô não. É porque assim, Você dá um eu não sinal. quero
tentar passar alguma pergunta, comentário. Tem uma pergunta aqui, ó, do Rafael de BH. Diz que você contou uma história uma vez do... Deixa eu ler aqui. Antônio Sanches, que você ia vender o uma Antônio, bateria, você ia vender é o uma seguinte, bateria sua, aí o cara escolheu um setup, entre vários, pegou essa bateria que você estava vendendo, né? É na isso? verdade foram duas bateras. Uma batera, o Bala, eu falei assim, pô, eu tô cansado dessa Oder. E tinha uns caras aqui que falavam assim, Léo, você tem que ter outras bateras fora a Oder. Eu falei assim, mas eu amo a Oder. E eu podia trocar, né? Eu falei assim, pô, não tô conseguindo tirar som nessa Oder. Eu vou vender essa bateria. Aí veio o workshop do Bala. Eu fui no estúdio, quando eu cheguei no estúdio, a minha bateria era outra. Ele afinou de uma forma que esse dia era outra bateria, essa foi uma. Aí, cara, passou um tempo, veio essa crise de novo, de quem tá trabalhando muito, ouvido cansado, sendo influenciado por outras pessoas. Léo, tem que vender essa bateria. Eu falei assim, quer saber, eu vou vender mesmo. Um colega meu, que é o Rato, ele era hold do Skank, ele cuidava da bateria de locação de equipamento no Festival de Ouro Preto, Festival de Jazz. Então ficam 5 baterias. Aí, cara, pedi um aluno para ir lá entregar a bateria, beleza. De repente, eu não sabia que o Antônio Sanches estava com uma cantora. Aí ele escolheu as bateras. Ele Fazendo passou por... Hã? na linha dele Ele de jazz. passou por... Ele passou por cima dos endossos, tipo assim, tô no festival e escolheu a outra. Aí o cara falou assim, Léo, o Antônio, isso na sexta. Cara, você não acredita que o Antônio Sanches tocou na sua batera. Na sexta-feira. Falei assim, tudo é jazz. Obrigado, Magela. Gerard Magela me salvou. Aí, chegou no domingo, outra apresentação dele. Ele escolheu a mesma batera. Aí, quando a batera voltou para mim, cara, eu ficava parado em frente a ela, até apertando pele de bumbo, porque veio com a afinação, a posição da fita dele e tal. E até a forma como ele afinou. Aí essa bateria, inclusive eu uso esse bumbo que eu tenho gravado ultimamente, é o bumbo que eu venderia, que eu iria vender. É o de 18, né? Agora é o seguinte, essa batera, na verdade, depois, aí os tambores, porque eu misturei duas bateras, aí os tambores eu fiz a turnê com o Vitor, mas o bumbo de 18 ficou para mim. Esse bumbo eu não vou desfazer. Aí essa batera do Vitor e Léo, eu devo vender ou trocar. Na verdade, ela está na loja, na Soul 7. Devo trocar por pratos ou caixa, alguma coisa assim. Porque, cara, eu já tive muitas bateras em casa, tipo assim, ficar com 5 bateras em casa, não tem espaço. Você falou pro lojista avisar quem está comprando que ela é sua, que aí vende mais rápido, hein? Pô, é o seguinte, cara, nessa situação nossa tá difícil, a gente tem que colocar um preço, não é para ter lucro, mas... Tenho uma experiência com Jack Will. A gente foi fazer aqui um festival gastronômico e aí o Jack entrava antes de mim. E aí ele falou, cara, vou usar a tua bateria. Eu falei, ó, faça o favor. E aí tocou, cara, e eu olhando ele tocar, quando ele desceu, eu falei, Jack, eu não sabia que minha bateria fazia tudo isso, cara. Eu não tinha essa Olha consciência. só. Pois é, bacana. O que que acontece? É um instrumento que eu tenho desde 2002 e olha só, Betão, eu vou ser bem sincero. Eu tenho um bumbo de 26 da Oda, ele tem um bumbo de Peraí. 22. Você tá vendendo a bateria já, ó. Pirete quer ela. Vai chamar a Ué, reboque pra pegar essa bateria. tá tudo certo. Estamos em casa. E como a gente está entre amigos, é relax, cara. Quero que seja bem aproveitado, porque é um instrumento que tem história. Agora, o que que acontece? Você tem que adquirir coisas no estúdio. Tem que adquirir outros instrumentos. Por exemplo, a questão de pratos hoje, para mim, está muito importante. Para parear pratos. A demanda de estúdio, tem hora que o equipamento ele vence. Não dá para ficar usando todo dia o mesmo prato. São características, enfim. Então, é uma opção. Eu tenho outras bateras, de outras configurações, né? Então, Betão, essa história, vamos supor, eu tenho alguns estúdios que eu vou gravar com o Rubinho. O Rubinho tem uma puta Premier no estúdio dele. Aí eu vou gravar lá no estúdio Chama. Bicho, o cara tem 4 bateras lá. Uma das coisas que eu saí da Odery é porque todo dia que eu tô no ensaio, algumas pessoas falam assim, pô, mas você não é Odery?
Um dia eu estava gravando lá no do Borges, uma Ludwig Ringstar maravilhosa. Um cara falou assim: "Ô, Léo, mas você não é da marca?" Eu falei assim: "Cara, a arte e o trabalho para mim vem antes da marca, com todo respeito. Eu não estou desmerecendo, mas eu tenho trabalhos. É. E é o meu conceito. Como tem cara que chega e fala assim: não, cara, se não for meu instrumento, eu não uso. Tudo bem, cada um na sua." Ô, Léo, nós vamos cair, mas eu quero voltar com você para a gente, pelo menos antes do jogo do Corinthians, a gente aproveitar mais papo. Tá certo. Vamos voltar aí. Vai. Ó, falta um minutinho, eu vou derrubar e volto. Peraí.